Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Abramos nossas Bíblias, a carta aos Hebreus, autor desconhecido, no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar, meus irmãos, irmãs e irmãos, nesse instante. Pai Celeste, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, por teu amor que excede a todo entendimento, que está em Cristo Jesus para conosco. Te agradecemos o dom do teu Filho, agradecemos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Rogamos que nos perdoe os pecados, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, assiste-nos, dá-nos graça, sabedoria e entendimento, para que vivamos à luz desta palavra que lemos, para que vivamos fitos, focados, em confiança no teu Filho, nosso Senhor Jesus. É em nome dele que nós choramos, pedindo entendimento. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, essa é a quinta vez que nós olhamos para esse texto e lembrando que nós temos nele a divisão natural, divisão essa que eu apresentei para os irmãos, no que diz respeito à aplicação dele sob a ótica de uma história que produz encorajamento. Você ouviu falar, o meu pai, que morreu há tanto tempo, você pergunta como ele viveu, e é dito, olha, ele era um jovem, apesar de muito jovem, casou-se e teve uma esposa e batalhou, teve 2 filhos, e esses filhos ficaram órfãos porque logo, no máximo com 20 anos, ele faleceu enquanto trabalhava. E então a sua mulher ficou viúva com 19 anos, e essa mulher se tornou uma heroína porque ela conseguiu, com apoio, evidentemente, da providência, criar os 2 filhos, e então esses 2 filhos podem contar a sua história. Isso o que causa? Vocês veem que vocês ficaram bem atentos, porque eu acabei de contar a história do meu pai e da minha mãe. A história traz, então, isso, ou nos humilha, e isso é bom, ou também nos encoraja. Nos humilha quando nós nos deparamos com o que foi feito no passado e nós não andamos de conformidade com aqueles que viveram no passado. Mas nos encoraja porque vemos que vale a pena seguir em frente, perseverar, porque temos um referencial, a história. E no caso aqui, o encorajamento que vem da história, nós estamos tratando em 3 segmentos. No primeiro segmento, nós vimos a história bíblica como uma fonte de encorajamento diário, porque começamos com a palavra portanto, e nessa palavra nós vimos que aqueles homens e mulheres descritos no capítulo 11 de Hebreus, eles são lembrados aqui nessa simples palavra, portanto. Além disso, vimos que, ainda com relação a eles, a história bíblica mostra que eles
foram vencedores porque eles abandonaram tudo o que podia impedir o avanço dele para o alvo, para a glória, porque o texto disse, portanto, desembaraçando, ou seja, despojaram-se de todo o peso e do pecado que assediava, vivia em derredor, como é o caso, todos nós somos assediados pelo nosso próprio pecado, e é interessante porque o assédio, ele é algo externo, mas o problema é que, como somos pecadores, somos que nem peixes. Joga-se uma isca, a isca é algo externo, mas há algo interno, o desejo, a cobiça que corre com tudo para fisgar aquela isca, e às vezes é uma isca falsa, e então nós nos damos mal. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E então passamos a ver o terceiro aspecto que a história tem a nos dizer. Quando vimos a história, mostra que há um que está acima de todos e que deve ser imitado por todos, porque o autor disse, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, ou seja, ele reina à direita de Deus, ele está reinando, que é o resultado final do seu tormento, das suas dificuldades, daquilo que ele enfrentou. E quando olhamos para esse versículo 2, nós vimos que podemos, do 2 e o 3, vimos que podemos olhar esses dois versículos, o 2 e o 3, e tirar deles o seguinte. Primeiro, é que devemos ter nossa atenção fixada no Senhor, porque ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ninguém como ele, nem mesmo Abraão, que foi chamado pai da fé, ninguém foi tido. Abraão não foi tido como o autor da fé. Ele era pai da fé porque, a partir dele, todos os descendentes deles que creram como ele foram chamados de filhos de Abraão, porque descenderam dele. Mas Abraão não pode ser chamado autor da fé. Autor da fé é o Senhor Jesus, porque até Abraão viu os dias dele e se alegrou. Logo, Cristo, ele é o autor. Começou tudo com ele. E ele é o consumador, porque ele que aperfeiçoou a fé. Embora sendo filho, foi obediente até a morte, e pelas coisas que sofreu, ele pôde ser aperfeiçoado e tornou-se, portanto, o Salvador, o perfeito sumo sacerdote. E isso faz com que nós devamos ter nossa atenção fixada nele. Além disso, nós vimos que devemos considerar a conduta dele diante das tribulações. E é algo muito importante, porque diz que ele enfrentou todo tipo de situação adversa, todo tipo de tribulação, porque ele vislumbrava algo que é superior, a alegria. A alegria que nós vimos que tem a ver com a salvação do seu povo. Ele que veio, e o seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então será de grande alegria, e ele já se antecipa nessa alegria, porque ele conquistou de fato a salvação do seu povo, e ele então vai viver na alegria da salvação do seu povo por toda a eternidade, quando o último dos crentes for alcançado, o último dos seus membros for resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor do Senhor Deus. Então, a alegria que estava proposta tem a ver com isso. E por causa disso, porque ele enfrentou todas essas dificuldades, ele agora reina. Ele está
assentado à destra, à direita do trono de Deus. Falta, então, para nós o último aspecto relacionado com esse um que está acima de todos e que deve ser imitado por todos. E, então, é o que vamos ver a partir de agora. Devemos comparar comparar os sofrimentos da vida dele com os nossos. Então, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ainda, quando se sentirem cansados, estou lendo traduções, tá? No caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Eu li 2 traduções e uma interpretação, a Bíblia, a mensagem. Prestem bem atenção. Quem tem essa Bíblia tem que olhar como, não tome como Bíblia, porque ele mesmo diz, Bíblia, a mensagem. Então, é uma interpretação de alguém, Eugene Peterson, de Gênesis Apocalipse, simplesmente interpretação. Vocês estão entendendo? Para depois vocês não pegarem e dizer assim, não, aqui é a Bíblia. Não é a Bíblia, é a interpretação da Bíblia. Tudo bem? Isso é importante, hein? Ora, se no versículo 2 nós somos chamados a tirar os olhos de tudo que esteja ao nosso redor para fixá-los, ou seja, fixar nossos olhos no Senhor, agora o autor de Hebreus nos chama para, ele diz, considerar, refletir, ponderar. Ele usou uma palavra que, segundo os estudiosos, não é encontrada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Mas a palavra, do versículo 3, mas a palavra, ela tem o sentido de lembrar. Por isso que uma tradução fala de lembrar, ao invés de considerar. Essa tradução fala isso. Ora, como é assim, nós precisamos, portanto, lembrar 3 aspectos contidos nesse versículo 3. Qual é o versículo mesmo? 3. 3 aspectos. O que vamos ver? Primeiro, nós vamos lembrar do Senhor quanto à sua maneira de enfrentar os sofrimentos. Depois, nós vamos lembrar do Senhor quanto à natureza, o que era a natureza dos seus sofrimentos. E, por último, lembrar do Senhor para evitarmos a prostração, evitarmos o desânimo, evitarmos a queda. Então, são essas 3 coisas que veremos aqui. Tudo bem? Deixa eu ver se já está. Já tem uma ali, não era para estar, mas tudo bem, já está lá. Senhores, agora que vem isso. Veja aqui, está aí, é a seguinte. Vejamos, lembremos do Senhor quanto a sua maneira, quanto o modo de ele enfrentar os sofrimentos. De antemão, eu posso dizer, e digo isso por experiência própria, nós nos sentimos muito desconfortáveis diante do sofrimento. Na verdade, nós nos sentimos muito confortáveis diante de coisas boas, festa, menção do nosso nome, o fato de sabermos que há dinheiro aplicado e que nos garante o bem-estar, nós temos condições de tirar férias, nós temos condições de gastar, nós temos condições de adquirir o melhor carro, nós temos condições de comprar a melhor casa ou as melhores casas, nós temos condições, essas coisas nos enchem de alegria. Nós enfrentamos isso com galartia. Mas e quando se trata de enfrentar situações desfavoráveis? Nós temos que aprender com ele. Como ele reagiu? Aqui nos diz assim, ele suportou. Então, considerar atentamente. Vamos atentar bem para ele. Vamos refletir nisso. Ele
suportou tamanha oposição dos pecadores. Isso quer dizer, a palavra no original grego, que ele perseverou. Mas a ideia de perseverar aqui é aguentar bravamente e calmamente maltratos. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho assim, a tendência a não sorrir internamente diante dos sofrimentos. Vocês já tiveram essa experiência? Não. Mas a tendência é, eu estou para jogar, o que chamam de tirar, como é que é? Jogar a toalha, isso é tranquilo, chutar o balde, desistir, enfim, desistir. Mas o que vemos aqui é nada foi capaz de fazer o Senhor desistir do seu propósito. Irmãos, eu quero mostrar para vocês um momento muitíssimo importante da vida do Senhor e que ele suportou. E como suportou? Mas antes de falar do momento dele, eu quero dizer o contrário, como somos nós. Vocês já notaram que nós sempre queremos sair bem na fita? Não é assim que diz? Sair bem na fita? Nós sempre queremos sair bem da foto. É por isso que quando se tira a foto de alguém, que a pessoa olha para a sua foto, ela é capaz de estragar toda a foto, porque ela não gostou do olho dela, saiu assim. Aí ela diz, a foto não presta. Tira outra. Por quê? Não é, os outros saíram todos belos, bonitos, mas ela saiu na hora que clicar, ela estava assim. Aí saiu de olho fechado e o semblante não é o mesmo. Então ela diz, ela não tem coragem de dizer assim, não, eu não estou bem não. Gente, vamos tirar outra. Por isso que quando as pessoas tiram fotos, manda tudo que tem, que presta e que não presta. Aí a pessoa que vai publicar, você acha que ela vai publicar o zarolho? Ela vai publicar a foto que ela está dormindo? Você faria? Eu não. Eu ia publicar o que eu acho que é mais bonita. Claro. E isso tem um aspecto positivo, porque nós nos amamos. Isso é interessante. Por que disse isso? Eu disse assim, que nós sempre queremos sair bem na fita ou na foto. Isso faz com que, irmãos, nós não tenhamos coragem de dizer não, diante de certas coisas que são nos propostas, de certas coisas que querem fazer conosco, de certas coisas que dizem para nós, mas por causa da amizade, nós levamos em frente. Mas ele não. E eu vou dar o exemplo que eu disse que ia falar. Vocês lembram? Vocês podem acompanhar em Mateus, no capítulo 16. Um momento muito especial. Momento esse, no qual o Senhor Jesus perguntou aos seus 12 apóstolos. Naquela ocasião eram 12 apóstolos. Ele perguntou, no versículo 13, está escrito assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, só eram os 12, hein? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o que foi que Simão Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro acabou de fazer uma declaração fora do normal. Acabou de fazer uma declaração que só mesmo quem recebe a instrução dada por Deus, a revelação de Deus é que pode dizer que aquele homem de carne e osso, diante deles, que eles viram beber água, comer, viram dormir, sentiram o seu cheiro, aquele homem era Deus. Essa palavra é essa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és Deus, tão Deus como Deus. Daí, ele elogiou Pedro. E o elogio dele foi assim, no versículo 17, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, não só elogiou Pedro, mas disse mais coisas acerca de Pedro, e evidentemente dos demais apóstolos. Tu és Pedro,
E sobre esta pedra, ou seja, a declaração que você acabou de dizer, que eu sou o Filho do Deus vivo, sobre esta verdade edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse mais: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, quanto elogio, quanta revelação de coisas maravilhosas acerca desse apóstolo. Mas a festa durou pouco. Por que durou pouco? Porque depois que o Senhor passou a dizer para eles, versículo 21, postou mostrar a eles que lhe era necessário, ou seja, algo que tinha que acontecer. Lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e mais o quê? Ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ser morto, acabou tudo. Então aquele que foi extremamente elogiado passou a pisar na bola. Por quê? Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, censurá-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Colocou a autoridade do Senhor em xeque, porque ele disse que não vai acontecer, ele disse que era necessário, ele tinha dito que era necessário. Começou a dizer que ele devia ter compaixão de si, quando ele disse que veio para isso, para morrer. Mas a amizade, irmãos, tem um ditado assim: amigos, amizade à parte. Como é que é? Vocês conhecem? Amigos, negócio à parte. O Senhor tem ele tinha essa ideia aqui: amigos, negócio à parte. Aqui estava em jogo, não era amizade do Senhor com Pedro, nem de Pedro com o Senhor. O que estava em jogo era o propósito eterno de Deus, que enviou o seu Cordeiro, o único Cordeiro que poderia salvar o mundo. Por isso, amizade, não é isso? Amigos, negócio à parte. Ele olha para Pedro, vamos lá, versículo 23, e disse o quê? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não pensa das coisas de Deus, e sim da dos homens. Fique atrás de mim, Satanás. O que eu estou dizendo, irmãos? O que é o ponto que nós estamos vendo? Que ele, o quê? Perseverou. Ele suportou ou perseverou até o fim. Até o fim. Ou seja, nenhum momento daquele ele deixou passar, porque era algo sério. Claro, falando de algo sério. Ele não abriu mão daquilo que era o propósito da sua vinda. Por que ter compaixão de si mesmo? Suportou, perseverou. Vocês entenderam isso? Entenderam? Vocês já comeram uma comida que vocês não gostam para poder agradar as pessoas? Já? Não? Nem bebeu nada que não gostasse? Eu ouvi alguém dizer assim: eu vou já pegar você que fez assim. Você já bebeu alguma coisa que você não queria? Já? Então ela não fez mais assim, não, ela fez assim. Você, não é só ela, mas não, vocês, né? Vocês já abriram mão, do casado, do cônjuge, de coisa que não deveria abrir mão, mas na verdade devia ser assim, devia dizer assim. Queriam que os apóstolos silenciassem, eles aprenderam, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a gente perde, irmãos, às vezes a amizade, perde mesmo. A gente é chamado de estraga prazer. O Senhor estragou o prazer de Pedro. Vocês viram aí? Estragou para o bem de Pedro e para o nosso bem, porque ele perseverou até o fim. Então a ideia de suportar, de perseverar, no sentido de suportar, vem coisa, vem o pior, vem, as dificuldades virão, mas é necessário suportar, seja enfermidade, seja amizade. Eu já contei aqui a história de um homem que disse para mim uma coisa que eu fiz que nem o senhor aqui, mas só que eu não verbalizei. Em 1980, quando eu conheci o Evangelho, eu tive a convicção de que o Senhor me disse: eu de ti farei pescador de homens. E eu tive a certeza que eu devia me desfazer de tudo que eu tinha de bens materiais. E eu já começou saindo do lugar que eu morava, sozinho, morava num lugar
que hoje seria assim, poxa, chique, né? Naquela época, sozinho, tá? E fui morar na pobreza, chamada Casa dos Estudantes. Fiz uma ficha, me inscrevi e passei. Um amigo meu olhou para mim e disse: Jaime, se você for morar naquele lugar, ele sabia onde era o lugar, você não vai ser mais meu amigo. O que eu disse para ele? No coração, arreda Satanás. Foi o que eu disse para ele, porque eu tinha que fazer aquilo, me era dever fazer aquilo, e fiz, e sobrevivi pela graça do Senhor. Às vezes, irmão, nós perdemos a amizade, porque é assim mesmo, mas devemos perseverar, devemos continuar. Isso teríamos realmente muito o que falar sobre isso. Por exemplo, Romanos capítulo 12, 2, essa mesma palavra que está aqui, o apóstolo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então, esse paciente na tribulação é exatamente o que Paulo aprendeu com o Senhor e está dizendo aos Romanos, que é o que estamos vendo aqui. Ele perseverou, ele suportou. Considerai, pois, atentamente que suportou. Ele continuou diante de todas as dificuldades. Aqui em Hebreus mesmo está dizendo que o Senhor suportou isso, a cruz. Esse é o máximo que ele enfrentou. Então, meus irmãos, como lá em 1 Coríntios 13, 7, fala também do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor, ele nunca desiste. Interessante isso. Uma pessoa pode ter uma boa amizade comigo, eu gosto dela, e eu digo que a amo, mas eu vejo que meu amor é muito frágil, porque quando essa pessoa me trai, quando essa pessoa vive me difamando, quando essa pessoa... Aí eu tenho que orar ao Senhor para continuar amando essa pessoa, porque a tendência qual é? Odiar. Então a natureza nossa não é fácil. Em seguida, lembremos do Senhor quanto à natureza dos seus sofrimentos. O que é isso? Vamos entender primeiro o que quer dizer isso. Lembramos dele quanto à natureza dos seus sofrimentos. A natureza diz respeito à constituição de algo. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos um inário de uso local, Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Esse inário tem uma natureza diferente dessa pasta aqui, porque essa pasta ela é de plástico. Então a natureza dele é plástico, constituído de plástico. O inário é constituído de papelão. Tudo bem? Entenderam? Papelão, plástico. Se a gente olhar para o nosso corpo difere do corpo de outros animais. Por exemplo, o peixe tem um corpo diferenciado do nosso. A natureza do corpo dos peixes é diferente da natureza do nosso corpo. Nós temos outros elementos que eles não têm, etc. Aliás, nós comemos peixe porque precisamos do corpo deles. Legal. Bem, mas ele come a gente também, né? Dependendo do tipo de peixe, né? Ele também diz, legal também comer de vez em quando uma perninha, uma coisa assim. Bem, então, quando diz assim, lembremos do Senhor quanto à natureza dos seus sofrimentos, que tipo de sofrimento ele experimentou. Está entendendo? Figurativamente falando, que tipo de sofrimento ele experimentou? Ele, no sentido, experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos. Só que, no caso dele, ele enfrentou o pior dos sofrimentos. Qual é esse pior? Olhe para o versículo 3, vocês vão ver. Considerai atentamente aquele que suportou o quê? Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O sofrimento dele, por exemplo, o xingamento, é o tipo de xingamento que nós recebemos. Só que esse xingamento tem um sentido ultra pesado quando nós olhamos e vemos que se trata de alguém santo.
sem pecado. A contradição dos pecadores. Nenhum sofrimento, nesse sentido, nosso é comparável com o dele. Você já viu alguém sofrer porque é feio? Vocês já viram? Nunca soube disso, não? Não. Vocês nunca sofreram? Vocês não riram, não? Eu joguei, né? Eu quero ver se vocês entenderam. Você entendeu, Saulo? Você nunca sofreu, não, Saulo? Já. Se você dissesse que já, olha, você tem que olhar para o espelho. Olha para o espelho e diz assim, espelho meu. Tá. Aí o espelho quebra. Qual é a sua conclusão? Todos nós já sofremos, bem, no caso de vocês, evidentemente que não. Mas vocês já notaram que nossos antepassados diziam assim, beleza não põe mesa, né? Beleza não põe mesa, mas beleza influi demais. Quer ver? Ali na porta entra um sujeito ali, todo largado, ele vai passando. Aí você olha assim, misericórdia. Ele vê. Você está do lado do Patrick, misericórdia. Você está do lado do Patrick. Mas vamos ver agora diferente. Entra um sujeito impecavelmente vestido, bem vestido. A gravata é um nó sensacional. Só os homens vão entender esse negócio de nó de gravata. Terno de primeiríssima. O Patrick vai levantar para ele sentar. Desculpa, Patrick, eu estou falando assim. Ele... Pode ser que esse que entrou por último seja pior do que o entrou primeiro. Porque o primeiro pode ser o Senhor Jesus. Ele entrou a contradição dos pecadores. Vocês lembram quando os seus contemporâneos, segundo o relato de Lucas capítulo 4, vocês podem ir lá para lá, como ele sofreu? Interessante. E isso por causa da sua aparência, da sua procedência, do ponto de vista humano. É interessante. No versículo 16, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, ele estava na sinagoga, ele entrou num sábado, como eu falei agora há pouco, na sinagoga. Ele aí fechou o livro, versículo 20, e devolveu ao assistente. Sentou-se. Uau! O que diz aí o versículo, final do versículo 20? E todos... Vocês estão acompanhando, não? Lucas 4, final do versículo 20. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, fixaram nele. Olharam para ele e de forma séria, porque ele disse coisas tremendas. Mas ele vai dizer algo mais tremendo ainda. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele falou bonito, ele fez a leitura do profeta Isaías e depois disse, olha, o que Isaías disse cerca de 700 anos antes de mim está aqui, se cumpriu agora. Aí o versículo 22 diz, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E aí vem a contradição dos pecadores. E perguntavam, não é este o filho de quem, irmãos? Não diz assim, não é esse o filho do governador? Tem razão no que ele diz. Não é esse o filho do rei, não sei quem, tem razão em dizer isso. Não é esse o filho de José, filho de peixe, peixinho é, filho de carpinteiro, carpinteiro é. Menosprezou ele. Vocês entenderam? Menosprezou ele. Ele foi menosprezado. Não é este o filho de José? Por isso ele responde, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio.
todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, o que aconteceu? Vejam como o humor mudou. Presta atenção como o humor até daqueles que se admiraram porque ele era um pobre carpinteiro, dizendo coisas tão grandiosas, dizendo o seu cumprimento do profeta Isaías, mas agora eles ficaram irados. E a ira é sinônimo, muitas vezes, de homicídio, sentimento homicida. Por isso você lê no final. O que lê? Vamos ler juntos? Versículo 29. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Mas como a hora dele não havia chegado, nós lemos o seguinte, verso 30, vamos ler juntos? Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Irmãos, lembremos dele, a natureza do sofrimento dele. Ele é o profeta dos profetas. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Por isso que a contradição dos pecadores contra ele tem um sentido que é ultra maior do que a contradição dos pecadores contra nós. Vocês entenderam? Sim, senhor. Se o Senhor Jesus viesse hoje, nós agiríamos do mesmo jeito? Olhar bem sério para o Senhor e vou responder assim: pior ainda, seríamos piores do que eles. O Senhor Jesus, num sentido, ele foi estraga-festa. Faremos pior, Senhor Francisco. Com certeza estaríamos junto àquela multidão dizendo o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Então, como ser contra os antigos que agiam dessa forma? Considerai o que como ele perseverou diante da natureza dos seus sofrimentos. Como ele diz aqui, o quê? Contradição dos pecadores. É uma contradição, porque o que se espera, irmãos? O que é justiça? Vamos pensar em o que é justiça. De forma muito simples. Justiça é sempre algo que é feito de forma correta. Justiça é você dar às pessoas o que é devido, o que lhes é devido. Justiça significa dar a Deus o que lhe é devido. Então, sempre que eu dou ao meu próximo o que eu devo ao meu próximo, aí está a justiça. Por exemplo, o que a Bíblia diz que onde está escrito o que a Bíblia diz sobre isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. O problema é que eu me amo demais. Então, como eu me amo demais, eu não consigo amar meu próximo nem menos. Então, a justiça é isso. Ora, no caso dele, repita a pergunta dele aí rapidinho, que eu acabei me fazendo uma confusão, essa última. Então, como a questão desse considerar ele estava associando como a oposição dos pecadores, como que nós vamos julgar ele se nós faríamos o mesmo? Sim, não, então, o que eu disse não é que julgar eles, quem está julgando ele é a Escritura. Nós não estamos julgando, nós estamos sendo chamados a olhar para ele e ver que ele, apesar de ser quem ele é, ele suportou porque ele tinha que seguir em frente para alcançar o seu alvo. A chamada para nós é para que sejamos encorajados a agir como ele. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Não é fácil. Por exemplo, vamos pensar aqui o seguinte. Hoje pela manhã, eu apareci com essa camisa aqui. Vocês estão vendo defeito nessa camisa aí? Digam logo, que é para eu rasgar logo ela. Digam logo. Vocês estão vendo o defeito na camisa? Na brancura dela? Diga logo, Mateus. Não está vendo, não? Pois é, uma pessoa disse, olha, está sujo bem aqui. Aí eu disse, aonde? Aí a pessoa olhou e disse, não, é a sombra que ela faz assim. Uma sombrinha assim deu a impressão de sujeira. Eu já ia tirar a camisa, só que eu não tinha outra para vestir, eu vim assim mesmo.
você olha para o Senhor Jesus, agora eu vou trazer, ele não tinha, nem sombra podia aparecer nele em termos de dizer, opa, aqui há um mal nele. Não, porque quando diz que viram ele, a roupa, a veste dele não tinha lavadora que fizesse com que ficasse branca daquele jeito, de tão pura. Então, era impossível achar defeito. Ora, não é à toa que ele disse, odiaram-me sem motivo. Não tinha motivo para ele ser odiado, porque ele é a luz. Não tinha motivo para ele ser odiado, porque ele é a justiça, ele é justo. Não tinha motivo para ele ser odiado, porque ele é santo. Não tinha motivo para ele ser odiado, porque ele sempre amou. Não tinha motivo para ele ser odiado, porque ele sempre glorificou a Deus. Mas ele teve que suportar a oposição ou a contradição dos pecadores. Que contradição? Como? Ser injusto diante do justo. Vocês sabem que ficou notabilizado o senhor Pilatos como juiz. Ele era governante, ele foi juiz do Senhor. O que ficou notabilizado sobre ele? Porque ele olhou para o Senhor Jesus, julgou o Senhor Jesus, viu evidência acerca do Senhor Jesus e disse, eu não vejo nele mal nenhum. Mas em seguida, o que fez? Faça o que você quiser com eles. E a gente sabe, é interessante, e a gente sabe, olha o que é a natureza humana, que Pilatos fez isso, entregou e ainda disse assim, olha, o quê? Eu lavo as mãos, ou seja, não tenho nada a ver com isso. Mas entregou, ele não teve coragem de dizer, eu não vejo mal nenhum nele e ele está livre e ninguém vai tocar nele porque eu sou o governador. Mas diz a Bíblia que ele, querendo fazer média com o povo, ele ficou com medo porque tinha Herodes que estava acima dele, ele podia perder o emprego, aí ele resolveu dizer assim, olha, eu não vejo mal nenhum nele, mas tudo bem, faça o que vocês quiserem com ele. E o povo disse, crucificam. Vocês estão entendendo? Sim. Como perseverar quando deparamos com a contradição dos pecadores dentro da própria igreja, considerando o exemplo do Senhor? Considerando, por exemplo, o quê? O exemplo do Senhor. Na verdade, como crentes, primeiro, nós somos chamados para sermos mestres dele ou discípulos dele. Respondo, oba, tudo bem. Se formos chamados para sermos discípulos dele, nós precisamos ter em mente, ter a consciência de que devemos fazer como ele fez. Por exemplo, e vocês vão responder qual é o exemplo. Ele negou-se a si mesmo? Sim. Então, como discípulos dele, devemos negar-nos a nós mesmos. Está respondido. Está respondi? Estou perguntando ao senhor que fez a pergunta. Eu entendi diferente. O que você entendeu? Diga aí. Eu entendi a pergunta que quando nós vemos a oposição dos pecadores dentro da igreja, como agir? Então, eu falei o lado negativo, devemos negar a nós mesmos. Então, tem oposição. O que devemos fazer? Vamos lá, Romanos capítulo 12. Não está satisfeito. É porque deu o aspecto negativo. O que ele fez? Negou-se a si mesmo. Ele continuou amando os pecadores. O maior pecado que o que Pedro cometeu contra ele, dizendo que não o conhecia por 3 vezes, ele continuou amando Pedro? Sim. Vamos lá. Romanos capítulo 12, diz assim o versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí nós vamos ler juntos o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, que significa dizer, dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus que julga. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa que deve ser a nossa atitude. Ao invés de sermos vingativos, não. Devemos
entregar ao Senhor. E, concluindo essa pergunta, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, e na minha Bíblia não tem sim, está lá aqui, capítulo 2, leiam por favor, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo, olha aí, injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes o quê? Os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, engano, hipocrisia, nem cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, o que ele fazia? Não revidava com o traje. Quando maltratado, o que ele fazia? Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o que fazer? Na igreja existe oposição? Meus irmãos, não vai faltar nunca oposição na igreja. E eu quero dizer mais assim para vocês. Todo líder, não existe um líder que não tenha contra si oposição. Não tem um. Vou pensar assim, vou começar de dentro de casa. Vocês já ouviram? Olha só, presta atenção. Vocês já ouviram, dentro de casa, se eu fosse o papai, eu fazia diferente. O que é isso, irmãos? Papai está errado. Eu sei o que devia fazer. Papai não sabe o que fazer. Já ouviram isso? Já ouviram isso assim? Vocês já fizeram, foi assim. Vocês já ouviram assim? Se eu fosse a mamãe, eu fazia dessa maneira. Gente, quem tem filho sabe o que é isso. Não é, Charles? Você que fez assim, eu aproveitei, vi você fazendo assim. Quem tem filho sabe o que é isso. E quem é filho sabe o que é isso. Agora melhorou, não foi? Pois bem, vocês já viram dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tendo o mesmo tratamento, mas aqui vai o exemplo maior. Um deles chega em casa com um chocolate e diz assim: mamãe, eu amo tanto a senhora, mamãe, e eu trouxe esse chocolate para a senhora. Ela fica tão alegre porque o filho lembrou dela e trouxe aquele chocolate. Você vê que eu estou dando chocolate. Pois bem, ai que amor, ele ama muito a mãe, ele ama a mãe, ama a mãe, ama a mãe. Aí de repente o irmão dele diz: mamãe, só me dá um pedacinho de chocolate? Aí ela, sendo mãe, tira a maior parte, eu vou até dizer assim, ela divide e dá metade de chocolate para o irmão dele. Olha o amor dele como vai embora. É que nem poeira, irmãos. Aí você vê ele dizer assim: mamãe, eu te dei, você só está dando para ele. Sabe de que ele está chateado? Sabe com que ele está chateado? Sabe a quem ele está odiando naquele momento, irmãos? Meus irmãos, imagine, numa certa ocasião, e eu termino com isso, eu vi um moço chegou para mim e contando assim, de um parente dele, era cunhado dele, irmão da esposa dele. Aí ele rasgou o verbo, anulou, arrasou com o cidadão. Bandido foi o menor que coisa que saiu. Eu pergunto, dói? Por mais que a pessoa seja bandido, alguém ouvir dizer assim, fulano, é isso. Dói ou não dói? Uma mãe vê isso, ouvir isso. Pode ser o pior, mas continua sendo o que dela? Filho. Que haja justiça, mas continua sendo filho. Meus irmãos, é aí que a gente vê, respondendo a pergunta de forma muito objetiva, a gente tem que fazer o contrário, não ser vingativos. Tem que fazer o contrário. O Senhor realmente amou.
E ele sabe o que é a contradição dos pecadores, essa é a natureza, e tudo faz, toda a diferença está no fato de que ele, de fato, suportou tudo isso. Uma das piores coisas que existe é alguém dizer: você é um impostor, você não tem nada a ver com ser filho de Deus, você não presta, se você prestasse, você não estava aí nessa cruz. Não foi o que disseram para ele? E ele até o fim suportou aquela cruz e terminou dizendo assim, aliás, quase terminando, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, até o fim. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos encorajarmos para que sejamos seus discípulos e nunca o contrário.